ela havia pedido uma licença médica, seguida de uma licença para interesse particular, antes da decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da sua prisão preventiva. E nós concedemos essa licença, até para que o seu suplente pudesse assumir o mandato e, a partir daí, aguardar o desfecho do processo. O Supremo, acho que penso eu também, por causa dessa decisão dela de fugir para outro país, antecipou a análise desses embargos e concluiu o julgamento na última semana. Quando há uma conclusão de julgamento do Supremo Tribunal Federal, não cabe mais ao presidente da Câmara colocar isso em votação, porque já tem a condenação. Então, a decisão judicial tem que ser cumprida. O PL segue defendendo que o plenário da Câmara dos Deputados tem que votar a situação da deputada licenciada. Vamos voltar um pouquinho, atualizar nossa companhia aí do outro lado da tela, em que ponto estamos, porque no final de semana a gente teve movimentação sobre isso. O ministro Alexandre de Moraes disse o seguinte: tem que ter o cumprimento de pena imediato, e ele também mandou notificar a Câmara dos Deputados sobre a perda de mandato. Quando a gente leva esse assunto para lideranças do PL, o que eles dizem é que está na Constituição que perda de mandato tem que ser chancelada pelos plenários da Câmara, no caso, ou até mesmo do Senado, se envolver um senador. Então, eles vão se apegar a isso para tentar sensibilizar o presidente da Câmara, Hugo Mota, em relação a essa questão, ao invés de simplesmente Mota acatar essa determinação do Supremo Tribunal Federal e já determinar, via decisão da mesa diretora da Câmara dos Deputados, a perda imediata do mandato, como quer o Supremo Tribunal Federal. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, vai inclusive ter viagens acompanhando o presidente da Câmara dos Deputados nesta segunda-feira e vai tratar desse assunto. Ele disse que, por enquanto, ainda não teve esse contato mais profundo em relação a essa pauta em específico com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Então, estamos aguardando esses passos formais, mas essa é uma discussão que, de fato, está colocada. Independente de ser uma deputada bolsonarista, quando a gente tem questões desse tipo, que mexem com um parlamentar, há uma preocupação com o sentimento de corpo da Câmara dos Deputados em relação a precedentes que podem ser gerados. Daí, um fato que pesa para o PL fazer essa defesa e, inclusive, encontrar voz em outras bancadas que não sejam a do próprio partido, que não sejam só bancadas do bolsonarismo também, porque há uma preocupação que, bom, o que for decidido hoje em relação a Carla Zambelli pode servir de precedente para lá no futuro ser decidido em relação a outros parlamentares. Em paralelo a isso, qual que é a expectativa da semana sobre a situação da deputada Carla Zambelli, que até onde todo mundo sabe, está na Itália? É o encaminhamento desse processo de extradição, que também já foi pedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A gente tem diversas etapas, não é um processo muito simples, porque você tem que ter a comunicação do Ministério da Justiça diretamente para o Palácio do Itamaraty. O Itamaraty precisa se comunicar também com a Embaixada do Brasil em Roma. A Embaixada do Brasil em Roma faz um contato com o Ministério da Justiça italiano e é o Ministério da Justiça italiano que vai verificar, aqui está tudo cumprindo o rito esperado, os critérios esperados em relação ao processo de extradição. Então, posso encaminhar esse caso para a Justiça italiana, que vai dar o veredito final. Isso tudo leva tempo, são diversas etapas. E a gente falou muito na semana passada, né, Carol, sobre os componentes jurídicos, mas você tem componentes políticos também, que podem influenciar nesse desfecho em relação ao caso da deputada Carla Zambelli. Então, são alguns pontos para nortear nosso telespectador que está acompanhando, esperando o desfecho dessa história, porque é mais um daqueles casos super complexos, com diferentes camadas, e que a gente vai precisar entender de fato como é que isso vai sendo encaminhado nos próximos dias, né? Separaria nesses dois pontos, entender qual vai ser a decisão de Hugo Mota, a partir da análise técnica também que a mesa diretora da Câmara dos Deputados vai fazer, e do outro lado, como que vai se dar esse processo de extradição, tendo em vista esse passo a passo, que não é exatamente algo muito simples, depende de fato dessa cadeia de comunicação entre cada um desses órgãos e depois desse desfecho que a própria justiça italiana pode dar. Tem muita gente avaliando que o caso Robinho, você deve se lembrar que a gente falou disso na semana passada, juristas avaliam que o caso do Robinho, em que houve uma negativa do governo brasileiro de mandar Robinho de volta para a Itália para cumprir a decisão judicial de cumprimento da pena por lá, possa ter algum tipo de influência em termos de reciprocidade, já que lá atrás o Brasil não fez isso, a Itália pode se valer do mesmo princípio agora em relação a Carla Zambelli. Outra opção é simplesmente dizer: Brasil, atendemos a tudo, estamos enviando ela de volta
e aí ela cumpre a pena aqui no Brasil. Queria entrar no caso Zambelli com o senhor também, para a gente entender como que começa a semana envolvendo a deputada licenciada, agora já também oficialmente começando a ser afastada dos últimos destaques do Hugo Mota, mas queria falar do embate com o ministro Alexandre de Moraes, determinando no fim de semana que ela comece a cumprir de forma definitiva a pena de prisão pelos ataques ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Moraes também encaminhou o caso ao Ministério da Justiça para dar início a um processo de extradição de Zambelli, que deixou o Brasil, como a gente trouxe ao longo de toda a semana passada, e atualmente está na Itália. O ministro também determinou o envio dos documentos do julgamento para a Câmara, para que a Casa declare a perda do mandato da parlamentar. A Zambelli foi condenada pelos crimes de invasão do dispositivo informático, a invasão ao sistema do CNJ e falsidade ideológica. A gente veio analisando aqui, agora os recursos também já foram analisados e essa condenação impetrada de 10 anos. E temos também já as repercussões disso para analisar com o professor Reale na volta do nosso intervalo. Isso porque a gente trazia aqui o destaque de que foi enviado para a Câmara para se decidir como que vai ficar o mandato dela no meio dessa situação. E já temos repercussão com o presidente da Câmara, Hugo Mota, dizendo que a Câmara vai declarar a perda do mandato da Carla Zambelli porque não cabe mais colocar em votação, foi o que disse Hugo Mota a respeito. Cabe ao parlamento apenas declarar a perda do mandato da deputada Carla Zambelli e não votar se mantém ou caça o mandato. O presidente da Câmara não disse, no entanto, quando a decisão vai ser oficializada pela mesa diretora, mas aí a gente lembra que na sexta, a primeira turma do STF rejeitou por unanimidade o recurso da deputada contra a condenação de 10 anos de prisão e a perda do mandato pela invasão do sistema de justiça no CNJ. Os ministros também declararam trânsito em julgado, ou seja, o encerramento do processo, o que não dá mais espaço para novos recursos, que é o que a gente vai analisar na volta aqui com o professor, porque as implicações jurídicas pioram para Carla Zambelli depois disso. Então, o que disse aqui o Hugo Mota também, destacando que, primeiro, dizer que cabe ao presidente da Casa defender as prerrogativas parlamentares. É isso que temos procurado fazer. O caso da Zambelli é atípico, não tem precedentes na Câmara dos Deputados. O Supremo, penso eu, por causa da decisão dela de fugir para outro país, antecipou a análise desses embargos que a gente acompanhou no fim da semana passada, ou seja, de não caber mais recursos no caso da Zambelli daqui para frente. É o que a gente vai entender agora com o doutor Reale. Estamos retomando a nossa audiência TV e YouTube reunidos aqui, doutor Reale, com a gente para analisar agora o caso Zambelli. A gente teve nesse fim de semana a notícia de que o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Zambelli comece a cumprir pena de forma definitiva no caso da invasão do sistema do CNJ, a qual ela foi condenada a 10 anos. Estão então começando os processos para ter a extradição da Zambelli. Doutor Reale, queria te ouvir aqui sobre isso, porque o que a gente tinha no momento da fuga da Zambelli ainda não estava completamente amarrado, completamente fechado. O que muda agora depois do julgamento dos recursos e dessa determinação do fim de semana do ministro Moraes? Muito bem. Primeiro, houve o trânsito em julgado. Ela entrou com embargo de declaração e foram apreciados urgentemente diante da notícia do desafio que ela fez à justiça brasileira, e imediatamente apreciaram os embargos de declaração e o caso transita em julgado. Transitando em julgado, opera-se imediatamente ao deputado a perda do mandato, porque a condenação criminal transitada em julgado importa na perda dos direitos políticos. E não pode haver um deputado representante do povo sem direitos políticos. A consequência é obrigatória e imediata. A condenação leva à perda dos direitos políticos e, portanto, à perda do mandato. E além do mais, ela precipitadamente, como é de suas características, de suas ações, como se viu naquele caso da perseguição armada a um antagonista nas vésperas da eleição, ela precipitadamente anuncia que
está na Europa, que é italiana, que não vai voltar, certa de que haveria, por parte da Itália, por questões ideológicas, o descumprimento do pedido de extradição. Mas o fato é que o crime que ela praticou nada tem de natureza política. É um crime de invasão telemática dos sigilos do CNJ para interferir e modificar dados do CNJ. Portanto, sem dúvida nenhuma, não é um crime de natureza política, é um crime comum, e isto não impede de forma nenhuma a extradição. A jurisprudência italiana, para aqueles que têm dupla cidadania, é no sentido de que não haverá exposição, não haverá extradição de pessoa nacional italiana, se essa for a sua nacionalidade de preferência, a sua nacionalidade primordial. Eu também tenho nacionalidade italiana por conta de ascendentes italianos, meu avô é italiano, mas sou brasileiro. A minha atividade em geral, e não sou italiano como uma nacionalidade secundária. É o que acontece com a Isabela. Ela é uma deputada brasileira, sua vida sempre transcorreu no Brasil, e, portanto, a decisão italiana é no sentido da prevalência da nacionalidade primordial, ou seja, ela é brasileira, e sendo brasileira, nada impediria se atender o pedido de extradição. A não ser que a Itália, com a primeira-ministra Meloni, queira tomar uma atitude de cunho absolutamente político e dentro de uma linha de junção com governos de direita ou ultradireita, deixar de atender o pedido brasileiro. Mas eu acredito que a linha que tem sido adotada por Meloni de muito mais contenção e não de exasperação política não será nesse sentido.